Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje a nossa aula, o tema que a gente vai abordar é o processo de compactação dentro do... que é uma das etapas, né, da metalurgia do pó. Então, já de cara a gente já vê qual é o ferramental necessário para a maioria dos processos de compactação. Então, normalmente a gente utiliza processos de compactação uniaxiais. Então, aqui a gente tem um exemplo da peça que a gente quer fabricar. A gente tem um punção superior com já as ranhuras da peça, a matriz, um punção inferior também com essas ranhuras, o porta-ferramenta já com o macho que vai executar aquele furo ali no meio, e aqui a gente já tem o conjunto montado então. Então, o ciclo de compactação uniaxial ele se resume a 4 movimentos básicos. O primeiro movimento que vai ser o enchimento, né, que vai ser a alimentação desse pó no ferramental. Depois a gente vai ter um movimento de compactação, um movimento de extração e um movimento de remoção da peça. Agora a gente vai ver 3 videozinhos onde esses movimentos eles ficam bem claros. Então ali a gente tem uma sapata alimentadora que vai fazer a dosagem desse pó, tem uma punção superior e um inferior, e a nossa matriz. Então a sapata ela faz a alimentação, vem o punção superior e o inferior, eles compactam esse pó, e aí depois o punção inferior ele acaba removendo essa peça de dentro da matriz. Então ali ele faz a injeção, a própria sapata já empurra a peça para fora e alimenta novamente o pó para iniciar um novo ciclo. E aqui já um exemplo já com a prensa montada, né? Então ali a gente tem um exemplo de uma prensa de 4 toneladas. Então ali a compactação, essa peça que está se movimentando é a sapata, né, que tem o funil para alimentação do pó. Então ela faz a alimentação e depois ajuda também no processo de extração da peça. Então tá ali, ela extraiu a peça, alimentou, vem o punção faz a compactação, ela retira a peça e faz a alimentação de novo. O punção inferior ele acaba ejetando aquela peça ali também. E assim, basicamente, é o processo de compactação uniaxial. Então é bem simples, é um processo que ele é bem rápido, ele já sai ali com uma resistência verde bem interessante. Percebam que a sapata ela faz também um movimento ali de que a gente chama de shaker, né? Que é esse movimento de como se ela desse pequenos trancos ali que é para justamente encher adequadamente o molde, né? Eu mostro o processo de uma forma mais completa. Ali a gente tem um misturador que a gente falou na última aula, que é o misturador em V, fazendo a mistura desses diversos pós e dos lubrificantes. Aí a parte de compactação, semelhante ao que a gente viu antes, né? Essa peça ali a gente tem
um conjunto de machos montado para realizar esses furos, né? E a prensa com seu punção superior e inferior, que vão fazer essa etapa aí de compactação, e o inferior depois vai fazer também a ejeção da peça. É um sistema de prensa já com dois punções para melhorar a produtividade. Então, basicamente, são esses os movimentos básicos do processo de compactação uniaxial. Então, a primeira etapa lá a gente tem um enchimento, né? Então, a gente vem com o pó já do alimentador, onde o pó vem direto do misturador, né? Onde ele foi corretamente misturado e é alimentado então no ferramental. Então, essa parte de enchimento ela é basicamente composta por silos, que contém essa mistura a ser compactada. Ele vai escoar através de uma mangueira flexível, através da sapata de alimentação. A sapata que tem o fundo aberto, então, vai deslizar sobre uma superfície plana e levar essa mistura até a cavidade do ferramental. E aí, ou por gravidade ou por sucção, esse pó vai entrar nessa cavidade. E depois, quando o enchimento é finalizado, a sapata ela retorna à posição inicial, deixando o pó já nivelado com a superfície da matriz, que foi o que a gente viu. Então, basicamente é isso, né? A gente tem um silo lá de pó que vem do misturador. Através daquele mangote flexível, esse pó, por gravidade ou por sucção, ele vai percorrer o caminho até a entrada do ferramental. Uma vez que preenche aquele ferramental, a sapata é retirada, né? E aí ele fica nivelado com a superfície do ferramental. Então o enchimento ele pode ser tanto por gravidade, ou a gente pode botar um sistema de sucção, né? Então basicamente é isso, a sapata avança, ali no movimento B começa por gravidade a descer esse pó, o movimento C a sapata é recolhida então para dar início ao processo de compactação. Por sucção, basicamente da mesma forma, né? A diferença aqui é que o nosso punção inferior ele vai estar no nível da superfície, uma vez que a sapata é colocada lá em cima, a gente baixa esse punção e ele vai fazer um movimento de sucção para puxar esse pó então que está no funil. Um movimento muito importante durante o enchimento é a vibração da sapata, ou também a gente chama de shaker. A maioria das prensas de compactação ela já vem, já estão setadas para executar essa vibração. Então, são movimentos de avanço e retorno muito rápidos e curtos, que vão ocorrer então quando a sapata está em cima do ferramental. Isso facilita então no processo de enchimento, ele melhora esse processo de enchimento. A parte de compactação em si é a etapa que o pó ele é prensado no formato que a gente quer, né? Então a gente viu ali nos vídeos diversas peças ali com formatos diferentes, algumas engrenagens ali. Então, uma vez que a sapata alimenta esse ferramental ali, essa matriz, a gente vem com o punção superior e o inferior, executa um processo de compressão para que esse pó, então, ele seja devidamente compactado.
é uma parte muito importante do processo de metalurgia do pó. Tanto a compactação quanto a sinterização são as etapas mais importantes. Por quê? Porque uma compactação mal feita vai levar a uma variação de densidade. Essa variação de densidade pode acabar comprometendo o produto final. Então a gente viu nas diversas propriedades que os pós, os materiais para metalurgia do pó tem que ter, né? Que uma delas era a densidade. Então, uma variação dessa densidade ela pode comprometer diversos processos que vêm posteriormente. Então, pode, durante a sinterização, levar à formação de poros, de vazios, né, que não estão contemplados no projeto da peça. Pode levar então a processos de contração ou expansão além do que estava esperado, né? Então esse processo de compactação ele é muito importante. Compactação de simplização. Então essa é a maneira, digamos, mais simples da gente compactar o material. Vai ser aplicado então onde a peça ela possui uma altura muito baixa em relação à superfície. Exemplo de peças que têm essa característica, moedas e arruelas. Então são peças que têm ali uma altura, uma espessura muito pequenininha, né? Quando a gente compara com a superfície da peça. Peças com uma maior altura relativa, elas passam a sofrer o efeito chamado de deslocamento da linha neutra. Isso a gente vai ver um pouquinho melhor mais adiante. Então isso vai ocorrer porque o pó é um pó de compressibilidade e escoabilidade limitada e também pode ocorrer porque ocorre a força de atrito com o ferramental durante a etapa de compactação. Então, basicamente isso aqui, a gente tem ali a primeira parte do enchimento, né? A gente vai executar, o processo vai descer o punção superior para executar esse processo de compactação. Ele vai começar a compactar o material. Depois o punção superior sobe e o punção inferior sobe junto para executar o processo de extração. E aí a gente vai ter uma diferença de densidade ao longo da peça. Então a gente vai ter uma densidade mais alta na parte superior e uma densidade mais baixa na parte inferior da peça. Isso a gente chama de deslocamento da linha neutra. O ideal seria que a gente tivesse densidades iguais, né, ao longo de toda a peça. Mas isso pode acontecer então nesse processo de compactação de simplização, onde somente um dos punções ele é movimentado para compactar esse pó. Aqui a gente tem o processo de compactação já de duplação. Então, lá um dos punções só movimentava, aqui a gente vai ter os dois punções se movimentando para comprimir esse pó. E aí a gente tem o efeito de centralização da linha neutra da peça. Então a gente pode perceber aqui, né, o punção superior tá fora, é feito o enchimento, ele começa a descer e quase que ao mesmo tempo a punção inferior começa também a subir e executa esse processo de compactação de duplação. Depois o punção superior sobe para ejetar a peça e o punção inferior ele vai ejetando essa peça. No final, a gente tem uma peça com uma densidade muito semelhante em ambos as extremidades dela. E vai ter uma linha neutra lá muito bem centrada. A etapa de extração, então, como o nome diz, é quando a gente vai extrair essa peça de dentro da matriz. Então, essa etapa é conhecida também como ejeção completa do ciclo de compactação, que vai retirar então essa peça de dentro do ferramental. Também é uma etapa muito crítica. Na aula passada a gente já viu também a respeito da força de ejeção, né? Que deveria também ser calculada para a gente ejetar essa peça de forma adequada.
Então, se essa etapa não for feita de forma adequada, a gente pode acabar causando trincas no material compactado. E, uma vez que a peça é extraída, a gente vai chamar essa peça de peça verde. Então, toda peça, antes de ser executado o processo de sinterização, é uma peça verde. Então, o movimento de extração ele pode ser realizado de duas formas. No sistema convencional, o punção inferior eleva a peça, como está aqui, ó. Então, o punção inferior, uma vez que o superior sobe, o inferior vai subindo e vai elevar essa peça. Também tem um sistema que a gente chama de retração ou withdrawal. Nesse caso, a extração ela não é realizada pela elevação do punção inferior, mas sim pela retração da matriz. Então, ao invés da gente subir o punção inferior, a gente vai acabar baixando essa matriz. E a opção entre um e outro vai ser feita, então, quando no momento da compra da matriz. Remoção da peça. Então, uma vez que a gente extrai essa peça, a gente tem que remover ela de cima do ferramental, né? Então, ela ocorre logo após a extração. Como eu falei, consiste em retirar a peça verde do local da compactação antes que essa sapata inicie o processo de enchimento. Pode ser executada pela própria sapata ou então por um manipulador. Normalmente ela é executada pela própria sapata. A sapata avança, tem ali uma pequena ferramenta na frente da sapata que acaba ejetando, acaba, melhor dizendo, removendo essa peça do canal sobre a matriz. A gente pode executar também alguns movimentos auxiliares no processo de compactação a fim de melhorar esse processo. Um deles é a transferência do pó. Então, há casos onde a peça que a gente vai compactar ela tem diferentes níveis de altura ou o ferramental ele possui várias punções. Então, nesses casos, é necessário que o pó ele seja deslocado por uma posição mais adequada, digamos assim, no interior da ferramenta, antes do início da compactação. E no final da compactação, a gente vai ter uma peça com várias linhas neutras. Então, aqui um exemplo, fica melhor para a gente falar, onde essa peça ela tem diversas reentrâncias ali, né? Tem diversos níveis diferentes de enchimento. Então é necessário que uma vez que a gente esteja preenchendo, esteja enchendo essa matriz, ela preencha todas essas partes de forma adequada. Então a gente tem um processo ali de enchimento, depois a gente vai ter o que a gente chama de transferência de pó. Então vocês percebam que aqui os punções eles estão se movimentando para transferir então o pó para as regiões adequadas. Depois a gente tem o processo aqui de compressão, né, de compactação, e no fim a gente vai ejetar essa peça. Com isso, essa peça vai ter ao longo das seções dela diversas linhas neutras. Tem um outro movimento que também é utilizado como movimento auxiliar de compactação, que é o movimento que a gente chama de top punch hold down, ou apoio pelo punção superior. Então esse movimento ele é basicamente ele é utilizado durante a fase de extração para a gente tentar minimizar ou evitar a formação de trincas na peça compactada. O que acontece? Uma vez que é feito o processo de compactação, em vez da gente recolher aquele punção superior e aí então o punção inferior acabar elevando essa peça, esse punção superior ele é mantido com uma determinada força pré-estabelecida durante todo o movimento de extração. Então a gente mantém aqui, uma vez que a peça foi enchida, né, houve o processo de compressão. Durante o processo de extração, esses dois punções eles vão atuar em conjunto. Então o punção superior ele vai continuar executando uma força pré-determinada
e vai acompanhar então o punção inferior durante o processo de extração até que a gente remova então toda a peça. Então, como eu falei, esse movimento ele é aconselhado em peças que podem, que a gente já espera que possa ocorrer algum processo de trinca. Ele vai tentar então minimizar ou até mesmo evitar essa trinca. Mais um movimento auxiliar é o movimento de underfill ou subenchimento. Então ele é um recurso que melhora a estabilidade do processo, principalmente quando a gente tem prensas que trabalham com velocidades maiores. Então, quando o punção superior ele se aproxima em alta velocidade da cavidade da matriz, normalmente o pó ele é parcialmente expulso. Então, esse processo ele é, digamos, na minha mente ele se apresenta de forma muito fácil, né? Qualquer coisa que a gente for aproximar com uma velocidade muito alta de um pó, alguma coisa assim, ele gera um deslocamento de ar, né? E acaba expulsando aquele pó que está ali em volta. Então isso também pode acontecer no processo de enchimento. Então isso, como eu falei, ele deve-se ao processo de deslocamento do ar por causa desse movimento. Porém também é causado quando a punção superior possui relevos que acabam por causar a expulsão desse pó. Então esse movimento de underfill ele faz com que o punção inferior ele desça alguns milímetros durante essa etapa de enchimento para que a superfície do pó fique abaixo da superfície da matriz. Isso vai melhorar a estabilidade do processo, porque a variação de peso então ela é minimizada. Então basicamente é isso. Ó. Aqui a gente tem o caso que eu comentei. Então durante o enchimento esse punção superior ele desce de forma muito rápida e ao chegar na superfície do pó ele acaba expulsando parte do pó. E isso vai acabar impactando então nas dimensões da nossa peça. Então, com esse movimento de underfill, uma vez que esse punção superior está descendo, a gente faz um pequeno rebaixo no inferior de alguns milímetros, para que no momento que esse punção ele entre em contato com o pó, punção superior, ele acabe não removendo esse pó. A gente tem também um movimento chamado de overfill, ou sobreenchimento. Então ele vai ser realizado quando o enchimento da cavidade da matriz ele não é realizado de forma adequada. Em função do pó possuir escoabilidade um pouco regular, ou porque a cavidade do ferramental ela é muito estreita e a desareação não ocorre de forma adequada. Não sai perdão, não sai o ar de forma adequada por essa cavidade ser muito estreita. Então ele é o inverso do underfill, né? Então durante a fase de enchimento, ainda com a sapata sobre a cavidade, o punção inferior ele vai subir alguns milímetros e vai empurrar o pó para dentro da sapata novamente, parte do pó, né? Então esse movimento faz com que os vazios eles sejam minimizados e o ar aprisionado seja eliminado de forma adequada. Então basicamente é isso aqui. A sapata vem, faz o enchimento, o punção inferior ele sobe um pouquinho, acaba levando parte desse pó um pouco para dentro da sapata e acaba eliminando também o ar que está preso ali dentro. Outro aspecto importante também, esses movimentos de underfill e overfill eles podem ser combinados. Então, logo após a etapa do overfill, o underfill ele pode ser executado, fazendo com que esse pó ele fique abaixo da superfície também e evite aquele processo lá de perda de pó, de remoção do pó pelo avanço rápido da ferramenta. Uh, compactação de furo cego. Então, a gente pode ter peças onde a gente tem furos, não possuem furos passantes. Então, se a gente tiver um furo passante, a gente coloca um macho, executa esse furo durante a compactação.
Mas no caso de furos não passantes, ah, a gente vai fazer uma certa movimentação do macho para que essa peça ela possa ser formada. Então o que acontece? A gente vai ter o processo de enchimento, o processo de transferência de pó que a gente comentou, para esse pó ele ocupar as posições dentro da peça de forma adequada, que está aqui os dois processos. Depois a gente tem o processo de compactação e os processos então de extração. Então a gente tem um macho aqui onde a gente vai executar esse furo cego, né? Então no processo de extração esse macho ele vai ser recolhido e depois a gente acaba recolhendo os dois punções. Então também nessa parte tem algumas geometrias que a gente tem que, em função da facilidade, tem-se uma melhor preferência. Então aqui a gente tem aqui exemplos de furos cegos, furos não passantes, né? Que são possíveis de fazer e, no caso, alguns que são preferíveis. Então a extração da peça junto com o macho. Então quando essa peça é extraída junto com o macho, ocorre um efeito que a gente chama de efeito spring back ou efeito rolha, que faz com que a peça então ela aumente de tamanho, permitindo que o macho seja liberado. Alguns cuidados que se deve ter. O macho ele deve ser recolhido antes que a remoção da peça ela seja realizada. Por se houver atraso, a peça ela pode ser danificada. Retornos muito rápidos dos machos poderão causar trincas na peça, porque quando chega na posição final tem aquele efeito de deslocamento de ar também. Esse efeito pode ser muito forte e acabar, como a peça está verde ainda, ela não tem uma resistência adequada, pode acabar erodindo, né, as paredes da peça. Ferramentais com dois machos ou mais, como o exemplo que a gente viu lá no processo de produção de bielas, que foi o último vídeo que eu mostrei para vocês ali, podem causar trincas na peça, pois o spring back tentará afastar mais um macho do outro. Então tem que ter muito cuidado em peças que tenham que sejam necessários a colocação de macho durante esses movimentos aí para tentar evitar ao máximo causar trincas nas peças ou então algum outro tipo de problema que pode danificar essas peças. Então esse movimento ele também elimina o problema de quebra de macho por arrancamento. Então, como a gente trabalha com pressões muito elevadas ali, pode ocorrer a quebra desse macho. Então aqui primeiro o processo de enchimento, processo de transferência de pó, né, processo de compactação. Aqui a gente tem o macho colocado na parte inferior. A gente retirou a punção superior e vai descendo esse macho antes de subir esse punção inferior. Uma vez que o macho é retirado, a gente sobe o punção então e a peça é retirada. Basicamente o processo de compactação é assim que ele ocorre. Porém, a gente tem alguns cálculos para que ocorra um dimensionamento adequado desse ferramental, né? Então, durante um processo de construção do ferramental, a gente tem que calcular, primeiro, o peso da peça acabada, que vai ser definido em gramas, o peso da peça verde, a dimensão do ferramental, que vai ser sempre dada em milímetros, a altura de enchimento do pó, ou HE, também em milímetros, e a força necessária para a compactação das peças. Então a gente vai ver como é que esses cálculos são feitos. Para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que ter algumas informações. Primeiro, a densidade aparente do pó, em gramas por centímetro cúbico. Então a gente viu lá como é feito o processo de medição da densidade. Depois, a densidade desejada da peça final. Então o projeto vai te dizer, essa peça tem que ter uma densidade de 7 gramas por centímetro cúbico, por exemplo. As dimensões da peça final. Então, quais as dimensões que são esperadas para essa peça?
A porcentagem de peso de lubrificante na mistura. Quanto de lubrificante a gente utilizou? A variação dimensional da mistura para as condições de processo. E a curva de compressibilidade do pó, que é aquela curva lá que relaciona então densidade com pressão. Então aqui vamos ver um exemplo. Então um exemplo, densidade de um pó, nesse caso vai ser de 2,9 gramas por centímetro cúbico. A gente quer uma peça que tenha uma densidade final de 6,8 gramas por centímetro cúbico. As dimensões da peça final devem ter 12 milímetros de diâmetro maior, o diâmetro menor é de 6 milímetros e uma altura de 15 milímetros. A gente tem 0,5% de peso de lubrificante nessa mistura e uma variação dimensional de 0,18%. Então, basicamente, essa pecinha aqui, a gente tem uma peça de 12, diâmetro maior de 12, o diâmetro menor de 6 e uma altura de peça ali de 15 milímetros. Então, primeiro, o cálculo do peso da peça acabada. Então, a gente faz o cálculo do volume daquela peça ali, né? Então, faz o volume de toda a peça, tira a parte central e a gente encontrou ali um volume de 1,27 centímetros cúbicos. A gente quer uma densidade final de 6,8, né? Então, o peso é volume vezes densidade. Então, a gente vai ter um peso de 8,65 gramas. Beleza. Tendo em mente o peso dessa peça, né? A gente vai fazer o cálculo do peso da peça verde. Então, a gente tem lá porcentagem em peso de lubrificante de 0,5%. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que esse lubrificante ele vai ser extraído da peça durante a etapa de sinterização. Então, durante a queima dessa peça, esse lubrificante ele vai cair fora. Então, o peso dessa peça verde vai ser os nossos 8,65 vezes 1 mais o percentual de lubrificante. Então, 1 mais 0,005. Então, a gente tem um peso de peça verde de 8,6952 gramas. Isso me parece ser uma coisa bem tranquila, né? A peça verde ela deve ser mais pesada do que a peça depois de sinterizada. Ok. Então, por que é importante a gente fazer esses cálculos? Primeiro, para a gente determinar as medidas da ferramenta que a gente vai precisar fazer, né? Vamos supor que a gente está projetando essas ferramentas. Então, a gente tem que ter as medidas exatas delas. Normalmente, a gente vai ter gráficos também de variação dimensional que vão expressar o valor dessa variação. Mas o procedimento mais correto e seguro para se encontrar essa variação dimensional é de compactar os corpos de prova em ferramentas cujas dimensões já são conhecidas e sinterizar essas peças, corpos de prova, com outras peças em regime de produção. O que significa isso? Então, por exemplo, a gente já tem um equipamento lá na indústria que está fazendo uma outra peça qualquer, fazendo uma engrenagem lá e a gente quer produzir, por exemplo, uma biela. Eu vou pegar esse mesmo pó que eu quero fazer essa biela, vou colocar ele lá na produção de uma engrenagem e vou verificar qual foi a variação dimensional daquela peça para todas as condições de processo que eu quero. Uma vez que eu fiz isso, eu já tenho então essa variação dimensional e aí eu posso daí começar a projetar as ferramentas que eu vou necessitar. Então, basicamente isso, como encontrar a variação dimensional. Primeiro a mistura desejada preparada e depois levada ao processo de compactação. O corpo de prova é compactado na densidade desejada. Importante é que a gente deve saber qual é a dimensão da matriz. Depois a gente vai executar o processo de sinterização. E uma vez com a peça sinterizada, a gente vai ver o diâmetro externo ou o diâmetro do sinterizado. Aí a gente faz então
o cálculo da variação dimensional, onde a gente vai ter a razão do diâmetro sinterizado sobre o diâmetro da matriz, menos 1 vezes 100%. Então, um exemplo, a gente tinha um diâmetro de matriz de 20 milímetros e um diâmetro sinterizado de 20,050 milímetros. Aí a gente vai lá executar o processo lá do cálculo. Variação dimensional, diâmetro sinterizado sobre o diâmetro da matriz, menos 1 vezes 100. A gente encontra lá um valor de 0,25% de variação dimensional. Então vamos aplicar no exemplo anterior. A gente tinha uma peça de 12 por 6 e a variação dimensional de 0,18 milímetros. Então agora a gente quer saber as medidas. Então a dimensão do sinterizado a gente já sabe, né? A gente já tem, que é 12 por 6. Então a gente vai ter 1 mais 0,18 sobre 100. Então 12 sobre 1,0018. Então o diâmetro da matriz ele deve ser de 11,9784 milímetros. E o diâmetro do macho da mesma forma, 6 sobre 1 mais 0,18 divididos por 100, a gente vai ter lá que o diâmetro do macho deve ser de 5,9892 milímetros. Outro cálculo muito importante também é o cálculo da altura de enchimento. Então a gente sabe que o peso da peça verde e a dimensão da ferramenta, a gente já calculou, né? E a altura de enchimento ela vai ser determinada então pelo volume de pó necessário para a compactação da peça. Então nesse exemplo que a gente fez, a peça, a verde, ela pesa 8,6952 gramas. Esse vai ser também o peso de pó a ser carregado, então, na ferramenta. O peso para a gente obter a peça verde, né? Então, como que a gente vai calcular a altura de enchimento? Então, a gente vai calcular o volume do pó, primariamente. Então, volume, a gente sabe que é peso sobre densidade. A gente já tem o peso do pó, a gente já calculou, né? 8,6952 gramas. E no início lá do exemplo, a gente deu também a densidade do pó, que era de 2,9 gramas por centímetros cúbicos. Então, o volume do pó, peso sobre densidade, 8,6952 sobre 2,9. A gente vai ter um volume de pó de 2,9983 centímetros cúbicos. Então, bem tranquilo, né, gente? Até agora não tem nenhuma bruxaria aí no meio, não. É bem simples o cálculo. Então, a altura do enchimento por método exato, a gente tem o diâmetro da matriz, que a gente calculou, o diâmetro do macho, e quer saber a altura de enchimento. Então, o volume daquele cilindro ali, a gente vai ter que o volume ali é a altura de enchimento vezes π sobre 4, vezes o diâmetro ao quadrado da matriz, menos o diâmetro ao quadrado do macho. O volume do cilindro, ele vai ser igual também ao volume do pó, né? Que a gente vai alimentar ali. Então, 2,9983 centímetros cúbicos. Então, o volume do cilindro é igual a HE vezes π sobre 4 vezes o diâmetro da matriz ao quadrado menos o diâmetro do macho. A gente substitui ali os valores, né? 11,9784 ao quadrado menos 5,9892. Isola o HE e a gente vai ter ali que a altura de enchimento é de 35,4753 milímetros. Pessoal, repassem todos os cálculos, vão fazendo de forma devagar, vão pausando o vídeo e vão conferindo junto, para a gente não ter dúvida. Então, a altura de enchimento na fabricação de peças metálicas ferrosas, a diferença entre a medida da ferramenta e da peça normalmente é desprezível. Adota-se nesse caso um método mais simples e rápido do cálculo. Então a gente fez
o cálculo da forma mais exata. Em peças metálicas ferrosas, a gente pode fazer de uma forma mais simples. Então a gente vai calcular primeiro o grau de enchimento. Esse grau de enchimento é igual ao diâmetro da peça sobre o diâmetro do pó. Então a gente tinha a peça de 6,8 gramas por centímetro cúbico sobre 2,9, que era diâmetro, perdão, gente, a densidade, né? 6,8 sobre 2,9. Então a gente vai ter um grau de enchimento de 2,3448. E dessa forma, a altura de enchimento ela vai ser calculada pela altura da peça vezes o grau de enchimento. Então a altura da nossa peça a gente tinha lá no exemplo que era 15 milímetros, vezes o grau de enchimento, deu 35,1724 milímetros. Então se a gente comparar, a gente tinha 35, 47, 53, aqui a gente tem 35, 17, 24. Isso pode ser usado em materiais que têm uma variação dimensional abaixo de 10%. Se a variação dimensional for acima de 10%, aí já dá uma diferença muito discrepante e a gente não pode utilizar esse método rápido aí. Então, outros casos, enchimento de peças com duas alturas. Então, aqui é um exemplo de peças com duas alturas. Então, a altura 1 vai ser o HC1 vezes o grau de enchimento. Então, a gente tem aqui a altura do compactado, né? A altura do compactado 1 vezes o grau de enchimento. E a altura de enchimento 2 vai ser a altura do compactado 2, da segunda parte ali, vezes o grau de enchimento. Da mesma forma, se a gente tiver 3, 4, 5 alturas diferentes, a altura da região compactada vezes o grau de enchimento. Para a gente fazer o cálculo do dimensional, eu comentei que a gente tem que saber também a força de compactação. Então a força ela vai ser determinada pela curva de compressibilidade do pó. Então cada pó normalmente ele tem uma curva associada a ele, ou se a gente estiver desenvolvendo um novo pó, né, a gente tem que fazer esses ensaios para determinar então esse gráfico de densidade sob pressão de compactação. Então a força ela vai ser determinada pela curva de compressibilidade do pó e pela área projetada a ser compactada. Beleza, aqui a gente tem um exemplo de um pó densidade em função da pressão de compactação. Então, no exemplo que a gente fez, a peça possui um diâmetro de 12 por 6, o que resulta em uma superfície ou uma área projetada de 0,8482 centímetros quadrados. Então, é a área projetada da nossa peça. Então, utilizando aquele gráfico que a gente tinha ali de referência, esse gráfico aqui, a pressão para que a peça alcance 6,8 gramas por centímetros cúbicos é de 525 megapascal. Então aqui 6,8, a gente vem até aqui e baixa em torno de 525. O que equivale também a 5,355 kg força sobre centímetros quadrados. Então, para a gente calcular a força de compactação dessa peça, a gente tem lá a área projetada vezes a força, a pressão, melhor dizendo, de compactação. A gente encontra lá uma força de compactação de 4.542 kg força. Transformando em toneladas, uma força de compactação de 4,54 toneladas. Então, pessoal, se atentem nessa parte do cálculo, vão parando o vídeo, vão vendo se os resultados batem. Ali a área projetada a gente já desconta, né, o que tem
de furos e tudo mais, e calcular a área então da peça. Prestem atenção nesses movimentos que eu comentei, né, durante o processo de enchimento, essa parte de compactação. E basicamente o processo de compactação ele se resume a isso. Então, obrigado por quem prestou atenção até agora, né? E até o próximo vídeo.